É, olá pessoal, meu nome é Luiz. Hoje eu tô aqui para explicar o algoritmo de Floyd-Warshall. Ah, eu vou tentar abordar essa explicação de um jeito bem teórico, porque esse algoritmo, para ele ser explicado, ele é um pouco complicado porque ele tem muita recursividade e, como a gente vai ver no pseudocódigo dele, ele tem 3 fors, então ele tem bastante interação com os laços de repetição, o que torna a visibilidade dele e o entendimento um pouco mais difícil. Então eu vou tentar me afastar um pouco mais do pseudocódigo para tentar dar uma explicação um pouco mais teórica e objetiva do algoritmo. Mas primeiramente a gente vai pegar alguns conceitos básicos do para que esse algoritmo é usado, né? Como a gente vê aqui, dado um lugar valorado, queremos encontrar os caminhos mínimos entre todos os pares de vértices. Então, o algoritmo de Floyd, ele executa isso. No final dele, você vai ter o menor caminho entre pares de vértices. De todos eles, não de apenas, não em relação, não, a gente não é, por exemplo, um Dijkstra que a gente tem em relação de um vértice para todos. São o menor caminho entre todos os pares de vértices, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha no pseudocódigo agora, que seria esse. Como eu disse, não vou me aprofundar muito nele, porque a gente vai tentar fazer uma coisa mais visual aqui hoje para a explicação do algoritmo, mas aqui a gente pode verificar os 3 fors, né? E agora a gente vai tentar entender um pouco mais assim por cima como que o algoritmo consegue achar o menor caminho entre dois pares de vértices, né? O que ele usa, o segredo do algoritmo é que ele usa um vértice que eu chamo de pivô, que a gente pode detectar aqui, ó. A gente tem o I, que seria a linha, J, coluna, e o K, que aqui está como interação, mas eu particularmente gosto de chamar de pivô, certo? Por que a gente, por que esse pivô é tão importante, certo? Porque na interação, como aqui no pseudocódigo, eu vou ter o meu primeiro for, ele vai definir o meu pivô, certo? Aqui, meu pivô é 1. Depois, o meu I, que é a minha linha, vai ser 1. Depois, o meu J, que é a minha coluna, vai ser 1. Então, a gente vai ter o nosso pivô fixado e vamos ter todas as interações entre linhas e colunas, todas possíveis. Obviamente que essa interação ela se passa na matriz de custo, né? Que seria, por exemplo, um exemplozinho básico aqui seria essa. Então, esse é o segredo do Floyd. Essa é a parte primordial do algoritmo. Para entender ele, você precisa entender que ele usa esse pivô como base para encontrar o menor valor entre pares de vértices. Agora que a gente já deixou o pivô um pouco melhor explicado, a gente vai executar o Floyd nesse grafozinho aqui de 4 vértices, bem simples, tá? A gente tem a matriz de custo aqui, então vamos começar. Começando ele, a gente vai ter o pivô, que é o K1, I, que é a linha 1, e o J, que é a coluna 1, certo? Aqui a gente tem a verificação para ver se a gente achou um caminho menor. Então, por exemplo, distância de 1 em 1, que é 0, maior que distância de 1 em 1, que seria
k, no caso temos o i1 e o k1, então é 0, e distância de kj, k1, j1. Você já pode ver aqui que esse é um algoritmo muito complicado de ser feito na mão, porque ele tem muita interação, vamos dizer assim, inútil. Ele tem muita interação que ele passa batido, então se você for fazer passo a passo, ele vai demorar. Tanto que nessa videoaula eu não fiz, eu pulei algumas partes dessa execução do algoritmo, porque ele tem muita parte que é verificação inútil. Então a gente tem aqui um grafo de 4 vértices e ele já tem muita verificação. Então esse é um algoritmo que ele é complicado de se executar na mão e por isso algumas pessoas tendem a ter mais dificuldade com ele, porque você não consegue fazer ele na mão e ver acontecer. É muita coisa, é muita verificação, você acaba se perdendo no caminho, certo? Então, aqui 0 maior que 0 é falso, então a gente pula para a próxima coluna, certo? Então, a gente já pode ver aqui que a gente vai pulando o J, que seria a coluna, até chegar em 4. Quando chegar em 4, a gente vai resetar ele e pular 1 no I. J de novo, I, J, até chegar 4 do I, a gente vai pular um K, vai fazer tudo de novo. Então, você já percebe aqui o tamanho da execução que é o algoritmo, certo? Mas vamos lá. Distância de 1 e 2, que seria IJ, no caso I1J, que é infinito, maior que distância de 1 e 1 e IK, 1, 1, que é 0, mais distância de 1 e 2, J2K1, que é infinito. Então, infinito maior que infinito é falso. Aqui a gente pulou algumas interações, porque todas as interações elas não achavam um caminho menor. Aqui a gente tem uma que acha, tá? Então, a gente pode ver aqui que a gente fez toda a interação do J, 1, 2, 3, 4, pulamos para o 2, fizemos 1, 2. Quando chegamos no 3, a gente vai achar isso aqui, ó. Distância de 2 e 3, certo? A distância de 2 e 3 é 3. Então, aqui, distância de 2 e 3, que é 3, beleza. Maior que a distância de 2 e 1, que seria 4, certo? Mais a distância de 1 e 3, K, J, 1 e 3, que seria menos 2. Então, 4 mais menos 2, a gente tem 2. Opa, 3 é maior que 2. Então, a gente achou um caminho menor para a nossa relação de 2 e 3. Que a gente substitui aqui na matriz, vai para 2, certo? Então, aqui a gente tem outra verificação que deu certo, né? Que a gente pode ver que é um pouquinho mais avançado. Nosso K já está em 2, o nosso I está em 4 e o J está em 1. Então, a gente tinha aqui a relação de 4 e 1, que era infinito, maior que distância de 4 e 2, menos 1, e 2 e 1, que é 4, que vale 3. Então, infinito é maior que 3, confere. Então, a gente substitui, coloca o 3 na matriz, certo? Aqui a gente tem outro exemplo, com o K já em 3, I em 1 e J em 4. Então, distância de 1 e 4 é infinito, maior que distância de 1 e 3, menos 2, mais a distância de 3 e 4, que é 2.
o que equivale a zero. Infinito é maior que zero. Confirma. Então a gente substitui aqui a interação de 1 e 4. A gente põe valor zero, certo? Aqui a gente vai ter a matriz final. E uma coisa muito importante é que a única matriz que vale é a final. É a última matriz que você pega do algoritmo. Você não pode parar o algoritmo no meio e pegar uma matriz e sair falando que esses são os menores caminhos, certo? Por que isso? Porque a gente tem um exemplo aqui que ele já mostra quando aqui a gente vai achar um caminho menor e vai substituir ele, certo? Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem o nosso K2. Então a gente tem o nosso vértice 2 aqui como pivô, certo? A relação de 1 para 3 era infinito, certo? Então a gente vai pegar a relação de 1 para 2 e de 2 para 3, que a gente tem 8. Então a relação de 1 para 3, que era infinito, agora é 8, certo? Agora eu não posso afirmar que essa é a menor relação. Por isso que o algoritmo precisa ser executado até o final. Porque olha o que acontece aqui. A gente fixou a 4, certo? Aqui estamos fixados na 4. A gente vem aqui para essa relação 1 e 3, certo? 1 e 4 seria 3 mais 4 e 3. Vamos ver aqui a relação de 4 para 3, a gente tem 4. Então a gente soma 3 com 4, a gente tem 7. Pronto. Mais outro menor caminho achado. Perceba que esse menor caminho ele foi calculado com um caminho achado no meio da execução. Esses dois 4 aqui, principalmente esse aqui que foi usado, ele não existia no começo. Então, se a gente fosse parar no meio, parar a execução no meio e achar que o caminho é menor, isso é errado. Esse é um exemplo claro que por que a gente precisa executar até o final. Tanto que por isso esse é um algoritmo bem completo, porque mesmo que ele usa um vértice só como pivô, ele acaba achando um caminho que envolva mais de um vértice. Então é por isso que é muito importante você sempre executar o algoritmo até o final. Então, para encerrar, eu só queria explicar um pouco que é possível, caso a gente fosse implementar isso, de criar uma matriz para verificar, vamos dizer assim, o pai desse menor caminho, certo? No caso, a gente só precisa, toda vez que a gente troca alguma relação de menor caminho, a gente vai na matriz dos pais e adiciona o K naquela relação. Então, se a gente trocou a relação de 1 para 3, usando o pivô 4, a gente vai na relação de 1 para 3 e coloca 4, como foi feito aqui. Então, aqui a gente pode ver que de um flood para o outro, a gente teve uma troca aqui de relação de 8 para menos 1 e a gente usou o 4 como pivô. A aula foi essa, tá? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Lembrando que o importante do algoritmo é entender a parte do pivô. O que rege o algoritmo é o pivô, certo? É a interação aqui desses for's. É isso aí e obrigado.